Este é o seu canal História e Sociedade com o professor Edilson. E hoje nós vamos falar sobre o processo abolicionista. Você aprendeu na escola que a abolição da escravidão no Brasil foi um presente benevolente assinado com uma caneta de ouro pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888? Se for a única versão que você tem na cabeça, a sua prova do Enem e do vestibular vai te pegar de surpresa. A Lei Áurea não foi uma benesse concedida pelo Estado Imperial. Ela foi o ato final e inevitável de um longo e turbulento processo de lutas, fugas em massa, insurreições, pressão internacional e o surgimento do primeiro grande movimento social da história do Brasil, o movimento abolicionista. Neste vídeo, nós vamos entender a estratégia das elites para adiar a abolição o máximo que podiam, as famosas leis para inglês ver, e o verdadeiro protagonismo da população negra nesse processo. Se você quer gabaritar o tema de história do Brasil no Enem, fica comigo até o final. Para o Enem, guarde esta palavra-chave: gradualismo. Os grandes fazendeiros do café e os políticos do império sabiam que a escravidão era uma instituição condenada. Então, qual foi a estratégia deles? Aprovar leis lentas que dessem a impressão de mudança, mas que protegessem os lucros dos cafeicultores o maior tempo possível. Tudo começou em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico atlântico. Como nós já vimos no vídeo da economia cafeeira, o fim do tráfico fez o preço do escravizado disparar e deu início ao tráfico interprovincial, vendendo trabalhadores do Nordeste empobrecido para o próspero Oeste paulista. 2 décadas depois, veio a Lei do Ventre Livre, 1871, declarando livres os filhos de mães escravizadas nascidos a partir daquela data. Mas atenção ao detalhe cobrado nas provas. O proprietário da mãe podia escolher entre receber uma indenização do governo aos 8 anos ou explorar o trabalho dessa criança até os 21 anos. Na prática, a escravidão continuava forte. Em 1885, veio a Lei dos Sexagenários, ou Lei Saraiva-Contegipe, libertando os escravizados com mais de 60 anos. Parece generoso, mas a expectativa de vida de uma pessoa submetida ao trabalho escravo raramente passava dos 40. Além disso, a lei exigia que o liberto trabalhasse por mais 3 anos como indenização ao seu ex-senhor. O governo tentava anestesiar a pressão social, mas a sociedade já não aceitava mais esperar.
Enquanto o parlamento debatia leis lentas, as ruas e os quilombos ferviam. O abolicionismo se transformou no primeiro movimento de massa no Brasil, reunindo intelectuais, jornalistas, advogados, estudantes e a própria população negra libertada e escravizada. Nomes como Luiz Gama, ex-escravizado que se tornou advogado e libertou sozinho mais de 500 pessoas na justiça. José do Patrocínio, o engenheiro André Rebouças e o jurista Joaquim Nabuco usaram jornais, panfletos, comícios e redes de solidariedade para desmascarar a violência da escravidão perante a opinião pública. E mais importante ainda, a resistência direta. No final da década de 1880, as fugas coletivas das fazendas de café se multiplicaram. Quilombos urbanos e periurbanos, como o Quilombo do Jabaquara em Santos, abrigavam milhares de fugitivos organizados pelos Caifazes, um grupo liderado pelo abolicionista Antônio Bento. A estrutura da escravidão ruía de dentro para fora. A pressão foi tão insustentável que o próprio exército brasileiro se recusou a perseguir os escravizados que fugiam das fazendas. Sem o apoio das forças armadas e acuado pela sociedade, o império não teve outra opção a não ser assinar a Lei Áurea em 1888. Mas o que aconteceu com os libertos no dia 14 de maio? O abandono do Estado e a falta de reforma agrária é o que nós vamos analisar agora na segunda metade deste vídeo. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea, aprovada pelo parlamento. Ela era curtíssima, apenas 2 artigos que declaravam extinta a escravidão no Brasil. As ruas da capital explodiram em festas que duraram dias. Mas para o Enem e vestibulares, o seu olhar precisa ir além da comemoração. A Lei Áurea libertou os escravizados sem prever qualquer tipo de integração social, acesso à terra ou indenização para os recém-libertos. O Estado Imperial aboliu o trabalho escravo, mas abandonou totalmente esta população à própria sorte. Não houve distribuição de terras, a famosa reforma agrária, e nem políticas públicas de educação ou emprego formal. Para piorar, como nós vimos nos vídeos anteriores, os grandes cafeicultores preferiram financiar a vinda de imigrantes europeus, marginalizando a população negra. A abolição jurídica aconteceu, mas a desigualdade racial e social profunda que vemos até hoje teve sua matriz consolidada ali. Se a população negra foi abandonada no dia 14 de maio, do lado dos grandes proprietários rurais, o clima era de revolta absoluta contra o governo imperial. Os fazendeiros mais conservadores, especialmente do Vale do Paraíba, exigiam ser indenizados pelo governo por cada pessoa escravizada que havia sido libertada. Como a Lei Áurea não previa indenização aos donos, esses cafeicultores se sentiram traídos por Dom Pedro II e pela princesa Isabel.
Sabe o que esses fazendeiros fizeram? Abandonaram o apoio à monarquia da noite para o dia e se aliaram ao movimento republicano. Eles ficaram conhecidos na história como os Republicanos do 13 de Maio ou Republicanos de Última Hora. Ao assinar a abolição sem indenizar os latifundiários, o império perdeu sua última base de sustentação política. O caminho para a proclamação da República estava definitivamente aberto. Revisando para sua prova, a abolição da escravidão não foi um ato de caridade da coroa, mas o resultado de uma pressão popular e negra irresistível. O governo tentou adiar ao máximo com leis graduais, e quando a Lei Áurea finalmente saiu, ela veio desacompanhada de políticas de inclusão, ao mesmo tempo em que isolou politicamente o imperador Dom Pedro II. Tenho um e-book completo de História para o Enem, todos os períodos. O link está no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo. Aproveite para garantir seu material e chegar afiado na prova. E aí, conseguiu entender porque o 13 de maio é uma data de reflexão e não apenas de comemoração? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo, onde vamos cobrir a proclamação da República. E até a próxima aula.